Olá, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, familiares, todos aqueles que estão conosco orando pela Ivone, nossos amigos pastores, cooperadores do Evangelho, da pregação da palavra de todas as denominações, de todos os lugares do Brasil e alguns lugares do mundo. A todos vocês que estão nos acompanhando e orando conosco, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, que nós sempre tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu agradeço pela vida de vocês, pelos familiares, pela família da Ivone em Poços de Caldas, pela minha família que é espalhada um pouco em Valinhos, um pouco em Suzano, um pouco em Poá, na zona sul de São Paulo, em alguns lugares aí espalhados, mas todos estão orando e juntos. Hoje nós temos a vantagem da tecnologia que pode nos proporcionar esta unidade mesmo à distância. É muito bom nós estarmos juntos neste momento, estarmos em oração, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. O Espírito Santo tem soprado o sopro de vida diário ali na Ivone, tem orientado os médicos com sabedoria, com discernimento, tem trazido a cada um de nós a paz que excede todo entendimento. Nós continuamos confiando no nosso Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, Deus é presente, Jesus Cristo tem cumprido a sua promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo acalma a nossa mente, o nosso coração, e conduz para que mesmo diante das provações e adversidades, mesmo diante das nossas limitações, nós continuemos confiantes no Senhor. Que nós possamos sempre olhar para o Senhor, confiantes da vitória, porque assim como Jesus Cristo venceu o mundo e ele mesmo declarou isso, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, assim também nós vencemos a cada dia. O apóstolo João escreve na sua primeira carta que o que vence o mundo é a nossa fé. Então mantenhamos a fé, mantenhamos a esperança, mantenhamos a expectativa, mantenhamos a nossa força no Senhor, porque é o Senhor que é a nossa força. Estamos aqui e até aqui o Senhor nos ajudou e continuará conosco todos os dias. Estive no hospital agora há pouco, visitando a Ivone, e foi uma visita onde eu tive que falar com o médico, sempre eu tenho que estar ali falando, fazendo algumas autorizações de procedimentos, e esta noite foi mais uma noite de desafio, foi mais uma noite um tanto quanto complexa. A Ivone teve mais uma hemorragia no lóbulo frontal, também teve uma questão pulmonar, ela teve um derrame de pleura, e isto mudou algumas coisas do quadro dela de maneira um pouco negativa, mas agora, quando eu cheguei no hospital, a pressão dela estava um pouco alta, né? Estava ali 15/12. A pressão do cérebro também estava alterada, estava alta, fora dos padrões. A saturação de oxigênio dela tinha caído bastante, estava em 64. E a temperatura estava em 38. Ela estava com um grau de febre um pouco elevado. E aí o médico veio falar comigo e ele disse que ele gostaria de fazer hoje na Ivone uma traqueostomia
para que pudesse fazer a destubação, porque por mais que a intubação foi necessária, mas mesmo com a traqueostomia, ela respirar sem o tubo, sem a intubação, é melhor para ela. E eu perguntei para o médico o que ele precisava para fazer isto, né, para fazer o procedimento, e ele precisava que o quadro dela estivesse um pouco melhor, estivesse com a pressão normalizada, estivesse com uma saturação de oxigênio maior, estivesse sem febre, né? Então, alguns quadros aí do perfil clínico que ele precisava para fazer isto. Eu falei para ele que ele poderia falar com os outros pacientes, com os outros leitos, e ao final que viesse falar comigo de novo. E ali ele fez dessa maneira, e esse tempo que ele foi fora, eu peguei a mão da Ivone, e a mão da Ivone estava muito fria, muito gelada. E eu cantei com ela a canção Descansarei, da Etienne. É uma canção que eu uso também no programa de rádio, no momento de oração. Lembrei de alguns textos da palavra de Deus, como, por exemplo, o texto de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, onde o texto diz assim: feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que esses dias não têm sido fáceis, tem sido uma provação grande, tanto para mim, quanto para a Ivone, quanto para os médicos também, todos os profissionais que estão cuidando dela ali no hospital. Mas eu sei que todos vocês, nossos amigos, familiares, a nossa família espiritual, os amigos pastores de várias denominações, todos vocês têm orado pela Ivone. E naquele momento, né, também eu lembrei de outro texto que me ajuda a suportar com perseverança esta aprovação. Eu espero ser aprovado por Deus nisto que nós estamos passando. Eu espero também que a Ivone, aprovada por Deus, venha ela mesmo contar o testemunho do que Deus fez com ela durante esse período. Um outro texto é o texto de Romanos, capítulo 8, o versículo 14 em diante, onde o texto diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espíritos de medo para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus tem cuidado de nós como um pai amoroso, um pai que dispensa o bem, um pai que é presente, um pai que é poderoso para agir nos impossíveis humanos. Aquilo que é impossível para a medicina, aquilo que era impossível para o ser humano, aquilo que é impossível para os médicos, mesmo que a equipe médica do Hospital da Unimed de Araçatuba, todos os médicos são muito dedicados, são muito humanos, são muito confiantes, são muito voltados para Deus. Mas por mais que eles conheçam as técnicas, tenham a medicina a seu favor, nós sabemos que há as limitações humanas. E quando o médico falou
que ele precisava que a pressão da Ivone baixasse, que a febre diminuísse e que o nível de saturação dela subisse de oxigênio, né? Saturação de oxigênio subisse pelo menos acima de 80 e que a pressão arterial tivesse em nível normal. O que me veio à mente naquele momento nós vamos passar por essa prova. Nosso Pai Celeste está conosco e nós vamos passar por essa prova. E eu lembrei desse texto, eu cantei com a Ivone, eu peguei na mão da Ivone e comecei a orar, a clamar a Deus e a pedir a Deus que o Espírito Santo que habita nela estivesse restaurando o que fosse preciso para que os médicos pudessem agir, pudessem fazer os procedimentos. O que eu senti foi a mão da Ivone que estava gelada, a mão dela começou a aquecer. Eu estava segurando a mão dela e orando com uma mão segurando a mão dela e a outra mão no rosto dela. E ela começou a aquecer. A pressão dela ficou 11/7. A temperatura dela ficou 36. A saturação de oxigênio dela subiu para 99. Então, ela ficou dentro dos níveis normais para fazer o procedimento da traqueostomia. O doutor voltou, olhou o quadro, né, e falou, era isso que eu precisava. É isso que eu preciso, e eu preciso que ela se mantenha desta forma para fazer a traqueostomia agora no período da tarde. Pedi autorização para fazer, eu autorizei, e ele falou que ela, depois da traqueostomia e depois da destubação, ela vai ter uma melhora significativa e mais rápida. Meus amigos, irmãos, família em Cristo Jesus, família dos laços de sangue, o que eu quero dizer para vocês é que Deus é presente, que Deus é poderoso, que nós somos filhos de Deus e que nós podemos vencer as provações com fé, com confiança, e que eu não sou mais amado do que você. A Ivone não é mais amada do que você. Se você também está passando por dificuldades, por problemas, por limitações, por algo que só Deus pode fazer por você, continue orando, continue confiando, continue acreditando. Deus é capaz de restaurar todas as coisas e aquilo que é impossível para o ser humano não é impossível para Deus. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Continuem firme na fé, firme na oração, firme na palavra de Deus, firme nas promessas, como o nosso hino, que a Ivone gosta tanto, fala. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Deus está cuidando de nós. Nós somos filhos. E o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, nos diz isto. Feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Todas as promessas que Deus fez, nenhuma delas deixou de ser cumprida. Nenhuma das promessas de Deus deixaram de ser cumpridas, corrigindo a língua portuguesa. Deus é presente, Deus é poderoso, Deus está conosco, está nos fortalecendo. Deus está com você, meu irmão, minha irmã, que precisa do toque das mãos de Deus. Deus é poderoso para cuidar de todas as situações. Nós continuamos confiantes. Confiantes porque, como diz o texto de Romanos 8, nós somos filhos e, como filhos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo, nós podemos clamar Abba Pai. Abba Pai é uma expressão
que vem do hebraico e passou para o grego, que se refere a um pai amoroso, a um pai dedicado, um pai presente. É esse Espírito Santo que testifica conosco que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito Santo que o próprio Jesus Cristo se submeteu na sua humanidade. E é esse Espírito Santo que eu estou me submetendo. Quando eu cheguei no hospital hoje, a minha primeira palavra a Ivone é: eu te amo em dobro, porque é assim que a gente se cumprimenta. Mas a minha primeira oração foi que Deus fizesse a vontade dele. E eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. O versículo 17 de Romanos 8 nos diz que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros da fé, herdeiros do poder, herdeiros do Espírito Santo, herdeiros da vida eterna. O texto nos diz que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus Cristo está chegando para resolver todas essas coisas definitivamente, mas até que ele venha, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha a sua determinação, não se afaste dos caminhos de Deus, ore por aqueles que estão distantes, continue confiando. Maridos, orem pela sua mulher, mulheres, orem pelos seus maridos, casais, orem juntos uns pelos outros, orem pelos seus filhos, filhos, orem pelos seus pais. Famílias, se unam em oração, em fé, em determinação. Estejam todos unidos pelo Espírito Santo, unidos na fé em Cristo Jesus. Mais uma vez agradeço pela vida de vocês. E eu sei que Deus vai continuar restaurando a vida da Ivone. Deus vai continuar orientando os médicos, concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual. Deus vai continuar fortalecendo a Ivone. O Espírito Santo vai continuar mantendo o fôlego da vida nela. Ela será restaurada a cada dia, a cada momento, pelo poder de Deus, pelo toque das suas mãos. Aquilo que foi perdido será reconstruído pelo poder de Deus. Será recriado pelo Criador que fez os céus e a terra, assim como a Ivone gosta do Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E este mesmo Senhor que fez os céus e a terra, e que nos criou a sua imagem e semelhança, ele vai restaurar o que for preciso e vai recriar o que foi perdido. Acredite que isso também vai acontecer no seu lar, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixe Deus cuidar de você. Vale a pena confiar em Deus. Muito obrigado por tudo e por todos. Obrigado pelo carinho, pelas manifestações de carinho através dos sistemas das redes sociais, através das mensagens que vocês têm enviado. Mas, acima de tudo, eu sei que muitas orações têm chegado até Deus e que eu nem tenho conhecimento delas, mas eu sei que Deus está ouvindo a cada uma delas. E Deus está respondendo favoravelmente, segundo o seu poder. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, pela vida da Ivone e pela maneira que o Senhor está cuidando dela, orientando os médicos,
concedendo sabedoria, discernimento a eles em todo o procedimento que eles precisam fazer. Que o Senhor esteja com eles nessa traqueostomia que a Ivone vai passar neste dia de hoje, no período da tarde. Pai, que o Senhor mantenha os seus sinais vitais para que isto possa acontecer. Pai, que o toque das tuas mãos conduza as mãos dos médicos em tudo o que for preciso, mas acima de tudo, que o toque das tuas mãos pelo teu poder esteja restaurando tudo o que precisa ser restaurado e recriando tudo o que foi perdido no meio desta adversidade. Eu oro também e peço em nome de Jesus que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos e irmãs que têm as suas dificuldades, as suas limitações, as suas aflições, as suas questões familiares, as suas questões conjugais, as questões e limitações e problemas com os filhos, filhos com problema com os pais, famílias com conflitos familiares, que tudo isso seja resolvido pelo toque das tuas mãos, pelo teu poder, pela transformação do Espírito Santo. Que o Senhor trate de cada detalhe, de cada necessidade dos nossos irmãos e irmãs, segundo o teu poder que opera neles através da intercessão de Cristo Jesus no santuário celestial e do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Pai, eu te agradeço pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Coloco mais uma vez a vida da Ivone em tuas mãos, agradecido por tudo que o Senhor já fez até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor que começou a boa obra há de completá-la perfeitamente, segundo o seu poder, segundo a sua vontade. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de conhecê-lo, pelo privilégio de me aproximar do Senhor, pelo privilégio de ser filho guiado pelo Espírito Santo, pelo privilégio de ter Jesus Cristo como mediador das orações, como intercessor celestial, como redentor, como salvador para a vida eterna. Te agradeço, Deus. Peço que o Senhor continue cuidando da minha mãe, do meu irmão, dos pais da Ivone, dos irmãos e da irmã da Ivone, de todos os nossos familiares, amigos, pastores que têm se unido em oração. Aqueles também de outras denominações, de outras religiões, Padre Wilson, Adriano, que o Senhor esteja abençoando de um modo muito especial a toda a nossa família de amigos espirituais em Cristo Jesus em Poços de Caldas, a Lourdes, a Sheila, o Rodrigo, a Vanusa, Darcy, todos os nossos amigos ali. Nós te agradecemos, Deus, eu te agradeço pelas bênçãos, pelos cuidados. Coloco a minha vida em tuas mãos, a vida da Ivone em tuas mãos, e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os nossos amigos e familiares, toda a nossa família espiritual. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Que Deus permaneça com vocês de um modo muito especial. Que Deus fortaleça a sua fé e que você seja restaurado em tudo que precisar pelo poder de Deus, em nome de Jesus.